Então, já dando aula na. Yara, esqueci de avisar, é verdade. Então, pode gravar. Eu dou aula na escola desde 2018, quando eu entrei para dar aula num curso que eu nem lembro mais o nome, mas que hoje em dia é o Strategy Camp. Não, não, Estrategistas de Coração, que é um dos nossos cursos. Eu acho que era o Strategy Camp 2 ou Bootcamp 2, não vou lembrar. Mas desde o ano passado eu assumi aí também a coordenadoria do Strategy Camp e esse ano eu entro junto ao Bootcamp. Então, estou muito feliz por estar fazendo parte aí dessa Hum. história da Miami, escola aí com mais de 23 anos no mercado e que vem formando diversos estrategistas e criativos aí do nosso mercado publicitário e do mercado de marketing no geral. Miami é uma escola aí que chegou no Brasil através da SPM e já tem uma operação independente faz alguns anos. Quem perguntou aqui que a Simone falou que tem que expandir para a Europa, Miami ela é uma escola global, então você encontra a escola em outros pontos, mas aqui é que a gente fala português, Simone. Então, felizmente a maioria dos nossos cursos, aliás, todos os nossos cursos eles são online, então vem fazer aqui junto com a gente, tá? E, enfim, e acho que também antes de passar a palavra para Paula se apresentar e depois para o Fábio, a gente, né, divulgou ali nas redes sociais que a gente vai ter a possibilidade aí de ter uma bolsa de 50% para os alunos. Se você já está matriculado e for participar da nossa dinâmica, não se preocupe, você vai ser contemplado também. Mas eu vou contar isso mais ao longo do nosso papo. Paulinha, você quer dar um oi aí, pessoal? Ah, deixa eu só contar também, eu trabalho com estratégia, trabalho com marketing, eu sou head de branding e comunicação de uma rede de academias chamada Outfit, está em processo de crescimento aqui no Brasil, somos um tanto quanto novos, mas estamos aí já com mais de 50 unidades espalhadas em 2 anos de operação pelo Brasil. Já trabalhei em agência, já trabalhei com estratégia, gosto mesmo de trabalhar com estratégia multicanal, bastante generalista, é o que eu amo fazer. Ahn, Enfim, acho que esse é um geralzão aqui meu. Mas, Paulinha, conta de você. Oi, gente. Bom, boa noite. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu também sou que nem o Paulinho da área de estratégia. É, Dou aula na Miami desde que a Miami aportou no Brasil, né? Como o Paulinho já falou, pô, a Miami é uma escola gringa. Quando a Miami chegou no Brasil de mãos dadas com a SPM, eu comecei a dar aula ainda no Rio aqui, era dentro, em São Paulo também, as instalações da Miami ainda eram dentro da SPM, depois vi a Miami ficar independente, ter o seu próprio escritório, passar pela pandemia, tornar os cursos remotos, desafiar os professores, inclusive, a mudar a dinâmica das aulas, incorporar, inclusive, a interação, né, que a gente tem em sala de aula com vocês no remoto também. Isso foi super importante. Eu me lembro desse desafio ali em pleno 2020. Eu dava uma aula, né? A Tamira estava comentando que fez o Pocket, que tinha ali algumas atividades que eu fazia com os alunos em sala de aula. Eu falei, caramba, como é que eu vou transferir isso para dentro? Assim, para uma dinâmica distante, assim, remota, né? E foi um barato, porque eu comecei, foi a Miami que me fez começar a exercitar, antes até do que a própria Artplan, onde eu já estava trabalhando e a gente já estava remoto, como é que se trabalhavam em grupos, workshops, usar pelas primeiras vezes ali o Miro, né, incorporado ali com dinâmicas de workshop. Então, é uma delícia, porque ao longo de todos esses anos eu fui mudando de curso, sempre dentro dos cursos de estratégia, mas eu já fui do Bootcamp, do Pocket Bootcamp, do Strategy 2, ou seja, mais ou menos sempre com um módulo em torno do tema Insight, mas eu vi tanto a escola mudar quanto as dúvidas e as perguntas dos alunos mudarem e, e as nossas dinâmicas também. Então, é uma delícia estar participando desse momento que, mais uma vez, o Paulinho está puxando com a gente aí um novo momento dos cursos de estratégia. A gente está super satisfeito porque a gente nunca está parando, né, nem individualmente de mudar as nossas aulas e nem como grupo de mudar as ementas, né, de trazer outras provocações. Então, assim, apesar de vocês já ouvirem falar há muitos anos do Bootcamp, porque modéstia à parte é uma das estrelinhas da Miami, sempre foi, né? E também os outros cursos de estratégia, eu acho que a gente tem bastante novidades para contar para vocês. Bom, eu sou
a vida inteira, sou rata de agência de publicidade, trabalhei praticamente dos meus 31 anos em publicidade, praticamente 90%, 95% do tempo eu estive dentro de áreas de estratégia em agências. Hoje eu sou head nacional de estratégia da Artplan. Só teve 4 anos da minha vida que eu fiquei fora de agência, que foi quando eu fiquei sócia de um instituto de pesquisa, Quali, chamado Casa 7, e junto com os meus sócios na Casa 7, montei uma spin-off da Casa 7, uma consultoria de posicionamento, de estratégia e de inovação, chamada Casa Delotro, e durante 4 anos, ali mais ou menos entre 2016 e finalzinho de 2019, eu atuei em consultoria, mas muito próximo do tema desenvolvimento de posicionamento, construção de marca, inovação. Foi ali, nesses 4 anos, que eu exercitei mais um pouco do que eu tinha ido estudar, que são os processos criativos, os processos que apoiam a inovação guiada por design, que hoje acaba sendo um pouco do que transborda para as minhas aulas de insights, mas sempre na área de estratégia. Então, é um prazer estar aqui com vocês, Fábio, com você. Opa, obrigado. Bom, boa noite, gente. Em primeiro lugar, obrigado, Paulo e Miami. Desculpa pelo convite. Minha carreira começou há mais de 30 anos atrás também. Eu estou há 30 anos na indústria de aviação e de viagens, e apesar de estar há tanto tempo no mesmo segmento, a minha atuação e o meu papel em volta da mesa mudou radicalmente ao longo desses anos. Então, comecei na nossa finada Varig. Talvez muita gente aqui nem lembre o que é a Varig, mas comecei no atendimento ao cliente. Da Varig eu fui direto para a Delta, que é onde eu estou hoje. A Delta chegou no Brasil em 97. Eu comecei também na área de atendimento ali. Dali eu fui abrir o negócio de atendimento ao cliente no Panamá. Voltei do Panamá, fui para vendas, trabalhei em vendas por um tempo. De lá eu fui para um spin-off que a Delta tinha antes do 11 de setembro, né? Que é uma data traumática para a indústria, que era uma empresa B2B que faz basicamente distribuição de inventário de companhias aéreas, hotéis, aluguéis de carro, um negócio super B2B, super nichado, mas tive a oportunidade ali de trabalhar bastante com marketing B2B, de ajudar eles a expandirem o negócio deles na América Latina. E em 2012 fui chamado para voltar para a nave mãe, como a gente diz, que é a Delta, onde foi na época que a gente comprou participação acionária na Gol, que eu tive a oportunidade de trabalhar de leve com o Paulo, quando ele estava do lado da agência também. Ali foi um trabalho muito interessante que a gente fez de construir marca aqui, basicamente saindo do zero, apesar da empresa já estar no Brasil há muito tempo. De lá, eu fui trabalhar na aliança de companhias aéreas que a Delta fundou, que é o SkyTeam, onde eu tive a oportunidade de 4 anos mergulhar no universo que eu não conhecia, que é o da marca ingrediente, né? Porque a aliança, ela nada mais é do que ingrediente na receita da marca de cada companhia aérea que faz parte dela. Cuidei não só do branding e da publicidade deles, mas também de toda a reestruturação e conceito das salas VIPs que a Aliança mantém no mundo inteiro. Um trabalho também que foi muito interessante, porque eu já vinha ali, né, o mundo já vinha totalmente digital e me foi lançado um desafio de fazer o oposto disso, que era a experiência de marca num contexto físico. E de lá vim para os Estados Unidos, onde eu tenho trabalhado aqui em Atlanta, que é a sede da Delta, com a estratégia da marca, né, de como a gente olha para como esticar o valor da marca a longo prazo. E estou estreando esse ano na Miami, no Bootcamp de Estratégia, que me deixa muito feliz e animado, porque é uma coisa que eu sempre quis muito fazer e admiro muito a Miami há muito tempo. E é isso, e feliz de estar aqui de novo com vocês. Bom demais. Bem, gente, quem for fazer o curso, então já sabe para quem sempre pedir desconto para passagem, para quem pedir acesso para entrar na área VIP, vocês falam direto com o Fábio. Mas assim, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu acho que bem, a Paula vem acompanhando de longe, foi ficando cada vez mais próxima agora com o meu papel ali perto ao strategy. O Fábio, né? A gente teve aí uma conexão bacana que a gente descobriu que a gente tem pessoas muito mais próximas no nosso dia a Exato. dia. Ontem mesmo, trocando uma ideia, é uma coisa muito legal. Mas eu acho que até para todo mundo entender, né? Eu acho que o grande mote dessa nossa live, que é sobre o que é esperado, né, sobre um estrategista de hoje, foi a principal pergunta que nos levou a redefinir, né, a nossa estratégia, a nossa estrutura do curso como um todo, né? Então,
Foi através dessa pergunta que a gente deu uma olhada nos conteúdos que a gente trouxe, no que a gente está organizando e tudo mais. E por que Paula e por que Fábio, né? Paula, porque tem aí um histórico gigantesco próximo da escola e ela tem muito esse olhar de agência. E em contrapartida, a gente tem o Fábio, né, que tem muito esse olhar da empresa, assim. Então, acho que quando a gente fala de estratégia, e até mesmo quando a gente pensa na Miami, eu acho que as pessoas elas têm essa percepção que é uma escola de publicidade para publicitários. Eu acho que o objetivo aqui é, não, né? Você tem a possibilidade de pensar em estratégia em diferentes pontos ali quando a gente está falando da comunicação como um todo. Então, mais uma vez, super agradeço aí para vocês por esse papo. E para a gente começar essa conversa de fato, eu vou levantar uma pergunta que, ainda mais que a gente está falando de muita história, né? Acho que ambos aí têm bastante história para contar. Quando vocês começaram na área, o que significava, né, ser esse estrategista, né? E ainda mais comparado com o tempo de hoje, né? O que vocês veem ali como os principais pontos relacionados a isso? Paula, quer começar? Ou Fábio? Posso começar? Posso começar? Olha, eu sempre trabalhei na área eu sempre trabalhei em agência de publicidade, sempre trabalhei na área de estratégia das agências de publicidade. Então, uma das coisas que eu vi foi o nome dessa área mudar, né? Então, quando eu comecei, se chamava planejamento de comunicação, depois mudou só para planejamento, a gente chamava planejamento. Teve uma época que a gente gostava de se chamar Consumer Insights, também aí eu diria que, inclusive, ficou bastante atravessado pelo tema de pesquisa, né? Era principalmente assim, com muita influência das multinacionais, que sempre tiveram estruturas robustas na área de estratégia, considerando insight e estratégia. Depois a gente passou a incorporar outros nomes, tipo dados insights ou dados estratégia, e mais recentemente eu vejo que muitos dos meus colegas foram mudando e deixando essa palavrinha planejamento de lado, incorporando mais a palavra estratégia. Então, a rigor, eu diria que de uma maneira geral, né, o tema da gente, o território onde a gente atua, ele se dá ali entre a construção ou o insight, né, entendendo que o insight é um processamento dos dados, né, dados digamos, é a fonte, a origem, e estratégia, isto é, como que a gente agrupa todos esses insights e transforma ali num fluxo de ação que é a estratégia. Isso é o que não importa a era, é mais ou menos por aí onde a gente está atuando. E aí o que vai mudando, naturalmente, são a disposição das metodologias, num determinado momento, a importância da investigação, né? Então, por exemplo, eu que trabalhei em multinacional ali no início dos anos 2000, trabalhei na Young, a Young sempre foi reconhecida, a Young hoje se chama VML, mas a Young Rubicon ainda ali a original, antes, até anterior, inclusive a compra do grupo WPP, ou seja, a Young Rubicon raiz mesmo, sempre teve uma área de consumer insight muito importante. Então, por exemplo, tudo que se desenvolveu do ponto de vista de ferramentas de investigação, de exploração, de pesquisa, na época, né, no início dos anos 2000, arquétipos de marca, que são as conexões assim dos insights com outras disciplinas das humanidades, como, por exemplo, a própria psicanálise, né, a psicologia e etc. Tudo isso vai se mexendo com o tempo. Mais recentemente, a gente vê muita influência também da dinâmica do Comps Planning, né? Ou seja, mais aqui a interferência de canais, de conexões na construção das nossas estratégias. Então, eu diria que o estrategista que começou lá atrás, né, no final da década de 50, né, não sei, eu até adoro contar essa história, lá dentro da DDB, nos Estados Unidos, né? Com o job da Volkswagen para lançar o Volkswagen nos Estados Unidos, né? Aquele carro, aquilo que a gente chamou no Brasil de Fusca e que lá nos Estados Unidos chamaram de Beetle, mas pejorativamente, né? Aquilo foi um job que chegou dentro da DDB e que foi diretamente para o time de criação, como eram as agências na época, como o Mad Men, né? E com o desafio de relançar o Volkswagen nos Estados Unidos, porque o primeiro lançamento tinha sido um desastre. Ou seja, a Volkswagen, que era uma montadora alemã, tinha vindo da Alemanha com sucesso nas mãos, um carro que tinha um design simplérrimo, que tinha um consumo baixíssimo de combustível, que cabia em qualquer lugar, tinha uma mecânica simplérrima e simplesmente não vendeu absolutamente nada nos Estados Unidos. E aí separaram uma parte, né, um pedacinho ali do time de criação da DDB e resolveram ir perguntar para
únicas 500 pessoas que tinham comprado o carro nos Estados Unidos, o que tinha levado elas a comprarem, e principalmente entrevistar também todos os outros que tinham apelidado aquele carro, e tinham chamado aquele carro de horroroso, tinham apelidado ele de besouro, chamavam ele de lemon e uma opção de coisa. E aí os caras entenderam nessa investigação que nos Estados Unidos, big deal, né, super vencedor da Segunda Guerra, super consumista, com casas lotadas de eletroportáteis novos e etc., né, com uma indústria pujante de automotiva em Detroit, né, com aqueles carros enormes, aqueles GMs enormes e tal, não fazia o menor sentido vir com esse discurso alemão de um carro pequeno, feio, com baixo consumo de combustível, né? Aquilo era um papo de perdedor da guerra, era um papo de crise, era um papo de Alemanha, era um papo de Europa, né? Era um papo ali, era um design de crise. E quando os caras entenderam isso, né, esse time criativo da DDB, e disseram, só tem uma maneira de lançar esse carro, é entender que aqui temos a possibilidade de contracultura, né? Ou seja, só comprará, só se interessará por esse carro alguém que for contra o big deal, alguém que for contra esse sonho grande, esse think big, que prosperava, que vigorava nos Estados Unidos. E aí lança-se, então, a campanha, o segundo lançamento do Volkswagen nos Estados Unidos, com o fabuloso tema Think Small, que é talvez assim o mais potente, a mais potente representação da contracultura. E ali nasce também o primeiro departamento de Consumer Insight. Então, eu digo que a nossa origem é dentro da criação. Nós, estrategistas, nós, pessoas de insight, nós, a rigor, nós somos assim a pré-ideia, né? E é assim que a gente gosta de tratar, e por isso que vocês vão ver, daqui a pouco o Paulinho vai falar bastante sobre o que está trazendo, no que a gente se provocou para construir as jornadas, as novas jornadas dos cursos de estratégia da Miami, e especialmente do Bootcamp, e é isso aí, é entender que a rigor, insight e estratégia estão a serviço de potência na criatividade. Então, eu diria que essa é a minha contribuição. Boa, bom demais. Eu adoro essa. Eu estava até engatilhado para puxar essa questão da origem da área de planejamento, mas acho que é muito isso que você falou, né? A gente vem aí da criação e muito com essa visão, né, de dentro do mercado de publicidade. Mas, Fábio, né, se Paulinha trouxe aí o lado da agência de publicidade, você, uma pessoa que trabalha a marca dentro da própria empresa, o que que você tem aí para trazer para a gente, né? Quando essa questão, o que significava ser antes, o que que é hoje em dia, se teve alguma mudança Claro, que foi significativa ou não? sem dúvida nenhuma. Bom, eu comecei literalmente no século passado, né? Então, eu acho que a responsabilidade que recaía sobre o estrategista, que talvez nem tinha esse nome na época, né? Era basicamente duas frentes, né? A primeira que era realmente descobrir a grande ideia, né? O que ia mover uma campanha, o que ia realmente posicionar você no mercado, e tinha também muito daquela coisa espartana da identidade de marca, né? Então, quando a gente pensa lá atrás, né, o mundo que existia lá atrás, era um mundo basicamente onde o nome do jogo era alcance e a otimização, né, do plano de mídia que ia voltar para a liderança da tua empresa e basicamente provar a eficácia de uma campanha, né? Era um mundo também onde o consumidor não tinha boca, ele só tinha orelha e olhos, né? Então, basicamente, era tudo muito unidirecional, onde você não tinha aquela preocupação de entender todos os elos da cadeia produtiva ou como a coisa ia se desdobrar, o número de canais, porque a Paula estava falando que realmente o que acontece hoje, né, essa profusão de canais, a gente tinha muito menos essa preocupação, uma preocupação muito menor em se colocar numa posição vulnerável quando você lançava qualquer coisa do que se tem hoje. Né? Se você perguntasse para mim há 30 anos atrás que dentro do meu time ia ter alguém cuidando de SG, eu ia dizer para você o que é isso. Eu não tenho a menor noção do que você está falando. Né? Então, tinha muito dessa história de você ter todo o cuidado, porque você, na maioria das vezes, você dá um tiro de canhão com mídia massiva, né? Aquela história do 1 minuto, 30 segundos do spot na TV. E tinha o lado bom disso tudo também, né? Porque a gente tinha talvez mais tempo para testar, tinha menos canais para se preocupar, né? Mas eu acho que a coisa mudou fundamentalmente. Você deixa de ser um mega especialista no que a gente conhece da comunicação tradicional, né? De como você desenha
um framework de mensagem, como é que você pensa no emissor, no receptor e no canal. E a gente passa para viver uma realidade de que o estrategista hoje, ou quem é responsável pela marca numa empresa, tem que ser multidisciplinar, né? Ele tem que ser um generalista que consegue converger os interesses, que consegue construir pontes dentro da sua organização, porque no final a marca hoje toca todo mundo, né? Tudo é público. Tudo é sabido, né? Se não é sabido, não adianta você achar que você consegue esconder alguma coisa. Tem que se preocupar demais com qualquer dissonância que possa acontecer ao longo, né, do teu ciclo, aí, do teu flight de campanha. Então, eu acho que lá atrás a gente era muito mais tinha muito mais um hiperfoco, né, e se preocupava muito mais com o beabá da comunicação, do que hoje, onde a gente precisa ir muito além da nossa atuação ou do que a gente é imputado para conseguir atingir o resultado, né? Eu acho que eu digo que o planejamento, o estrategista, ele é o diplomata da Total, organização, total. porque é a pessoa que tem que circular em todas as áreas, porque a base do nosso negócio é informação. A gente precisa entender as coisas que estão acontecendo, porque é através disso. Então, assim, informação é muito a base, assim. Então, essa visão generalista de fato, acho que é uma das coisas que eu mais gosto, porque Eu eu também. gosto dessa coisa de entender tudo acontecendo. Parece essa coisa de fofoqueiro, assim, sabe, que gosta de ficar sabendo o que está acontecendo ali Claro, no vizinho. Mas não, acho que abre cada vez mais a cabeça. Eu acho que uma coisa que a gente está falando de ser estrategista, acho que ser uma pessoa curiosa por natureza. Porque você está sempre total, querendo descobrir para onde que o negócio vai acabar indo, assim, tipo, qual que é o plano, o que está acontecendo, qual que é a visão, sabe? Acho que ter essa amarra toda é muito um trabalho nosso, né? Acho que de total. análise de dados, informação, tudo mais, mas E tem a é questão também da muito cultura isso, da assim. liderança, né? Tem a cultura da Sim, liderança da sua organização. Então, acho que vai precisar de 2, 3 gerações para que a liderança do negócio como um todo entenda exatamente o papel que o branding, a comunicação tem hoje. Então, você precisa construir essas pontes, você precisa trazer os teus stakeholders para dentro do que você está fazendo, justamente para que isso possa subir, né, e mudar a percepção que muitas vezes em muita empresa existe, que é um custo, não é um investimento. Então, essa multidisciplinaridade e o investimento na relação interpessoal em qualquer organização hoje se tornou chave, eu acho, para conseguir tirar as coisas do papel, né? Você total. sabe que eu estava ouvindo vocês falarem agora, Paulinho e Fábio, aí eu vou puxar um pouco brasa para a sardinha da minha aula, naturalmente, né? Claro. Só aprender com você, Paulo. Não é? Esse papel diplomata que o Paulinho está falando aí, eu acho que essa é uma nova competência que nos é exigido hoje como estrategistas. E aí a gente passou também a explorar um lado mais facilitador mesmo, moderador. Então, Uhum, a ciência, sabe? Estou falando isso porque, por exemplo, especificamente na minha aula, eu trago muitos processos criativos, né? E a turma logo vem perguntando, mas é design thinking? Não, gente, isso aí é o nome de uma metodologia, inclusive, graças a Deus, Isso, já saiu de moda, inclusive, vou pedir para mudar o número do curso, mas fechado. processos guiados por design, que são hoje essenciais para que numa organização a gente consiga mediar essas relações diplomáticas aí que o Paulinho e o Fábio estão falando, que são absolutamente verdadeiras, para a construção de um produto que já nasce integrado com a sua própria narrativa, para a construção de uma estratégia de canais e de conexões que faça sentido do ponto de vista da proposta de valor da marca. E aí é tão legal porque a gente também teve que se puxar num lugar que não se exigia da gente. A gente era meio. A área de planejamento, a área de estratégia, é uma área meio. É uma área não fim, né? Uma área meio. Então a gente entregava trabalho para um, para outro, e hoje a gente precisa realmente conectar essas pontas e muitas vezes, moderar workshops, criar dinâmicas, aproximar áreas, promover reframes de pensamento. Eu estou olhando até aqui entre vocês, tá o Daniel, está até de câmera desligada agora, do Ugly Lab, que uma consultoria que eu admiro tanto, uso muito, inclusive, os materiais do Ugly Lab, inclusive indico na minha bibliografia da minha aula da Miami a turma da Ugly Lab, porque eles desenvolveram uma porção de materiais incríveis para a gente usar nesses workshops e tal. Então, acho que essa é mais uma competência que a gente explora
e que é muito, que é essencial nessa. Ai, meu Deus, você conhece a gente. Vocês estão indicados na bibliografia da minha aula na Miami, sempre estiveram, inclusive. Então é muito legal, porque até nesse ponto a gente se puxa hoje nas jornadas dos cursos de estratégia para dar check em todas essas competências. Ou seja, a gente saiu só do lugar do Consumer Insight, só do lugar da construção da estratégia, para olhar conexões, para olhar moderação, para olhar facilitação, para olhar inovação guiada por design. E aí essa é a beleza do Bootcamp, né? É que ela tem profissionais especialistas em estratégia, mas gente com esse olhar específico que no final, né, Paulinho, faz um caldo cultural, cara, que é único, realmente, né? To- Total. E até você estava comentando sobre essa mudança das habilidades, as coisas estão sendo buscadas hoje em dia. Vocês percebem que teve muita diferença, tipo, nas habilidades que eram exigidas no estrategista há alguns anos atrás e hoje em dia? O que que vocês reparam nesse sentido? Acho que a Bom, gente já falou sobre o papel diplomático, né? Que a é, gente é um é, facilitador. é. Isso, mas o que eu acho que a percepção que existe também vem muito por causa de uma imagem que existe do passado, né? Então a gente não é só aquele time que faz um PowerPoint bonito, cheio de Exata. frases de efeito, né? Joga o brief na mão da agência, some atrás da bola de fumaça e volta só daqui a 2 meses. E no senso comum a gente está entre festas e coquetéis nesse meio tempo, né? Para Meu falar de sonho. resultado e apontar dedos, né? Hoje acho que a gente idealiza, cria e executa e implementa junto com todos os parceiros, sejam eles internos ou externos, né? Eu acho que hoje em dia tem, não que não existisse no passado, mas a velocidade com que o mundo acontece hoje, né, e o ritmo da cultura que virou assim mandatório para qualquer marca de hoje ter o pulso da cultura, né, exige muito mais suor e exige muito mais mão na massa do que existia antes, né? Os incêndios que você tem que apagar a hora que a campanha sai da porta, porque todo mundo tem boca hoje, o que eu acho ótimo, não me levem a mal aqui, eu acho essencial, porque a gente vem de uma era onde a gente pagava pelo feedback, não que a gente não tenha que fazer isso em algumas circunstâncias hoje, mas onde ele vem de um jeito que exige de você uma inteligência e uma sagacidade para poder se aproveitar dele no bom sentido, né? Então, eu acho que essa aura que se construiu em volta desse profissional, de que ele é um cara extremamente acadêmico e focado em mega estratégias. Gente, o PowerPoint de hoje vai ser editado para amanhã. Não tem É. jeito, sabe? Então, eu acho que a velocidade, a flexibilidade e essa mão na massa, né? Essa coisa de estar próximo dos canais, de eu, por exemplo, minha vida na empresa é influenciar dono de canal, né? Exatamente. É conseguir fazer que eu tenha espaço no canal que ele cuida com guarda com unhas e dentes, né? Porque ele que responde, porque a gente acaba tendo um papel meio ingrato, né? A gente não tem a receita, mas tem o investimento, a gente tem a mensagem, mas não é dono do canal. Então, eu acho que essa habilidade de saber dançar é algo que o profissional de hoje enfrenta e que é um pouco distante desse senso comum que acho que as pessoas, em geral, né, principalmente quem não é da área ou que está começando agora, tem. Boa. Tava só respondendo aqui a Tamires. Ansiosidade, desculpa a ansiedade, mas teremos sessão de perguntas? Sim, teremos. Eu sugiro que vocês já vão deixando aqui no chat as perguntas, que daí no finalzinho a gente responde todas. A Yara vai estar aqui junto para ajudar a organizar as perguntas, tá? Mas você comenta, né, voltando aqui pro nosso assunto, vocês comentaram, né, até sobre, tipo, que a área da estratégia de planejamento não é apenas um PPT, né, como muita gente utiliza. Mas assim, eu acho que se a economia tem lá, o jurídico tem o Word, o financeiro tem o Excel, a gente tem o PPT como ferramenta, mas acho que é até legal de pensar, né? Pensando da nossa rotina ali, né? O que as pessoas pensam sobre o papel de estrategista e como que é de fato essa nossa realidade. Eu digo que assim, a nossa realidade é muito de pesquisa, é muito de entendimento, análise de cultura, é,
é ligar pontos. Eu diria que o nosso negócio é ligar Total. pontos e saber contar uma boa história. Eu acho que no final das contas, o estrategista bom é a pessoa que sabe contar muito bem uma história, obviamente, suportada por ações que acontecem ali, mas é isso, a gente sai cada vez mais daquela visão fechada, ultra focada, e a gente tem uma visão cada vez mais generalista do negócio. Vocês concordam com isso? Super concordo, Paulinho. Super concordo. Tanto que hoje, quando a gente fala assim, fulano é de estratégia, você precisa de um aposto. Mas que tipo de estratégia, né? Vai ter os estrategistas mais focados em investigação, mais Uhum, focados em insights. uhum. Você vai ter os estrategistas lá na outra ponta, mais focados em conexões, mais focados no planning. Você vai ter no meio do caminho aqui o estrategista mais focado do ponto de vista da entrega de marketing, da construção de propósito de valor, com mais visão de negócio. Então, e isso é muito bom. Isso significa duas coisas. Primeiro, que esta área, que em alguns momentos, né, eu me lembro ali, no início dos anos, ali mais ou menos em 2000 e pouco, né? O planejamento de vez em quando passava por umas questões filosóficas ali, e meio que se apartava, né, e virava assim um time de gente muito pensante, muito inteligente, mas com dificuldade de entrar na jornada da agência, né? Então, né? E isso eu acho que a gente superou com vontade, e a prova é de que hoje existem estrategistas de todos os tipos, inclusive enfiados dentro da criação, inclusive enfiados dentro da mídia, que é muito legal, né? Porque eu acho que a gente conseguiu construir essa fluidez finalmente. Deixou de ser uma entrega, eu odeio essa palavra, odeio, meu time é proibido de usar. Inclusive, quando você fizer uma reunião de status e alguém disser assim, eu tenho 5 entregas para fazer, eu falo, pode ir embora. Que quem entrega é delivery, entendeu? Aqui ninguém entrega nada. Aqui se constrói, aqui se dialoga, aqui se desconstrói. Mas, assim, essa noção mais fluida e mais integrada, eu acho que ela é hoje o que caracteriza a nossa atividade. Se você perguntar, mas como é que você atua hoje em estratégia? Eu vou te responder, bom, depende. Para a Estácio, para o Edux, eu atuo desse jeito, mas aqui, ó, nesse outro É cliente, isso aqui, ó, aí. se eu estivesse trabalhando com o Fábio na Delta, eu estaria olhando muito em canais, porque olha só, porque esse rolê acontece aqui, mas nesse outro cliente daqui, que é B2B, eu estou olhando muito no negócio dele, porque ele está pivotando o negócio. E isso é uma delícia, né? E talvez isso tenha sido um dos incômodos, no bom sentido, que levaram o Paulinho e a turma da Miami a puxar a gente e dizer, cara, vamos olhar se, do ponto de vista de estratégia, a gente está cobrindo toda essa vasta possibilidade que hoje estratégia significa, porque a gente não pretende ter nos nossos cursos planejadores sentados aqui, a gente pretende ter o cara da criação, o cara da mídia, o cara do cliente, o cara do planejamento, o cara de eventos, o cara de PR, o cara de ESG. Por quê? Porque a gente está falando, na verdade, de uma disciplina e não de um departamento, né? Então, acho que isso é muito legal para a nossa área. É. Total. Eu acho que Fábio? não, eu acho também que tem, principalmente no meu caso, do lado da empresa, tem muito a função do evangelizador, né? No sentido de que você precisa fazer com que as pessoas entendam o impacto do que você está fazendo naquela bolha dela. Né? E a gente se depara com estruturas que vão ter estrategista em todas as áreas do marketing. Né? Então, tem Exatamente. estratégia de produto, tem estratégia de criação, tem estratégia criativa, tem estratégia de fidelidade, tem então, assim, eu, por exemplo, que hoje em dia sento. Você não gosta de entrega, eu não gosto de funil, Paula. O funil morreu, Mas mataram o funil. exato, exato. Mas Mas fica o difícil funil dizer, funciona né? dependendo do caso, né? Não, não, exato. E fica difícil de você exemplificar de outro jeito, né? Porque eu sento hoje num lugar onde a gente é responsável por criar a narrativa da marca, né? No curto e no longo prazo. Então, se você não tiver essa paciência, essa pegada didática de explicar para cada um dos seus stakeholders que participam daquele processo qual é o impacto, né? A importância de você saber o que ele está fazendo. Muita gente considera meio que invasivo, né? Ou então perder a autonomia do que se está fazendo é extremamente importante. Então, por isso que eu digo, não dá mais para ficar sentado numa cadeira dentro de uma sala de reunião, né? Tentando estrategizar algo que você não vive. Então, justamente porque eu acho que hoje as marcas estão cada vez mais vulneráveis no sentido de que tudo é público e sabido, então você precisa, inclusive, ter esses stakeholders alinhados para quando você precisar reagir a alguma coisa que vem de um fator externo, né?
E às vezes interno Sim. também. E até pegando um gancho aí, né? Você comentou sobre o estrategista ele será a pessoa, né, que vai tangibilizar o resultado Uhum. dentro da empresa. Eu passo por isso todos os dias, ainda mais numa empresa que é pequena como a que eu tô hoje em dia, que é em questão de estrutura, mas que a gente está nesses processos iniciais de ensinar ali as pessoas, né? Então eu vejo que para a empresa o estrategista é muito focado ali, né, no resultado, no final das contas. É, Existe, né, enfim, o dito popular aí que dentro da agência ele é só apenas responsável pela parte criativa. Como que vocês acham que o estrategista ele navega entre esses dois mundos? ah, já estou cansado antes de responder, né? Mas eu acho que fundamentalmente é basicamente o que eu estava dizendo antes, né? Eu acho que a gente não tem como, por exemplo, imputar um resultado só do lado da agência. Né? A gente é muito responsável também por colocar os parâmetros, os limites, sem sufocar a criatividade, que eu sei que não é uma preocupação que a maioria dos clientes tem, né? Mas a gente, pelo menos aqui, a gente tem uma preocupação enorme, porque a gente quer se beneficiar de um papel, inclusive, que eu acho que a agência às vezes faz para a gente, que é o papel de um analista que não está vivendo aquilo que a gente está vivendo, de desafiar a gente, né, de trazer para a gente verdade da marca, manter a verdade da marca viva em todo o tempo do processo. Mas eu acho que hoje o meu maior desafio é internamente evangelizar e explicar qual é o longo prazo dessa construção que a gente está fazendo. Né? Existe, obviamente, existem as campanhas, existe a performance de campanha, dependendo de onde você estiver, naquilo que eu não gosto, que é no funil, que você realmente tem que justificar a conversão, né? Mas para quem faz construção de marca, que está ali em cima no topo do funil, é complicado e desafiador ao mesmo tempo você educar essa visão de longo prazo, né? Que onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar naquela lealdade que vai além da razão, né, daquele consumidor, daquele loyalista que a gente diz aqui, é horrível meu anglicismo, mas enfim, que é aquela pessoa que gosta daquela marca e não interessa se eu vou pisar na bola com você, não interessa se eu não vou entregar às vezes, mas a identificação, a afinidade é tão enorme, né, que ele vai te defender em qualquer situação. E isso é uma construção de longo prazo. Isso você não faz com uma campanha, isso você não faz com uma ativação, né? Isso você faz conectando os pontos, juntando tudo num comportamento, né? Alinhando a marca, o comportamento, né? E o negócio, né? Que é a tríade para mim é como é que eu faço a minha personalidade fazer sentido com o negócio que eu tô, né? E que eu consiga me comportar do mesmo jeito de maneira consistente em qualquer tipo de campanha, em qualquer tipo de ponto que eu tenha que falar e sobre o que eu tenha que falar. Então, navegar essa linha fina de dizer, olha, aqui está o teu resultado de longo prazo, é isso que a gente está trazendo para você, né? No meu caso, por exemplo, se você pensar que a Panam faliu e as pessoas continuam licenciando a marca hoje, eu acho que isso é uma prova grande de como uma marca tem valor e como ela pode ser patrimônio de qualquer negócio. Ainda que o negócio tenha sido superado, né, Fábio? Exatamente, entendeu? Principalmente no mundo que vive hoje de uma nostalgia, que é onde você encontra um pouco de conforto, né? Nessa loucura que a gente vive, nos ataques que a gente recebe só de ler a capa de um jornal hoje, de um portal, extremamente importante, né? E todo o desdobramento que vem, se você pensar numa Coca-Cola, por exemplo, o negócio que eles têm de licenciamento é gigantesco, e não necessariamente quem toma refrigerante hoje, a geração Z, que está cada vez mais Exato. longe dos açucarados, né? Vai usar, vai consumir, né, vai usar como um artefato cultural, que é onde a gente quer chegar. Né? A gente quer ser parte da cultura e não ser cultura. Então, eu acho que essa é o desafio. De novo, eu volto para aquele ponto onde tudo depende muito da visão, da liderança do teu negócio. Né? Total. Só um parênteses, eu tô vendo, pessoal, todas as perguntas aqui. Podem deixar que eu vou retomar as perguntas todas, tá? Não se preocupem. E uma coisa, retomando aqui a conversa, Fábio, a gente estava conversando mais cedo aqui nesse papo sobre a gente não ser mais apenas um PPT, né? A gente está virando uma área que ela acaba, desculpa a piada, mas assim, mais estratégica, de fato, né? Claro. Mas como que vocês entendem hoje que a gente também acaba sendo um agente de ação, né? Como que não é apenas entregar um bom plano? Aonde que entra a execução desse negócio e qual que é o nosso papel dentro disso?
Bom, eu acho que para começo de conversa que o plano não existe mais, porque o plano ele está planning, né? Ele tá em gerúndio, né? Então a gente não entrega mais nada, né? Porque a gente está fazendo, mas assim, hoje é muito difícil. Tem alguém que perguntou Fábio, por que que você acha que o funil não funciona? Eu acho até que o Fábio acha que funciona, mas é que o funil ele pressupõe um movimento de cima para baixo. E hoje, se você Isso, parar para pensar que eu tenho um tipo de compra onde eu não investiguei pouco, explorei pouco, comprei, e só depois que eu comprei é que eu vou começar a me relacionar com aquela marca, exato, acabou o funil, não tem exato. mais esse movimento. E essas dinâmicas que eu gosto, que nem o Fábio, não gosto de funil também não, prefiro pensar em jornadas, e elas são Claro, claro. jornadas que são gatilhadas São de diferentes variáveis, exato. totalmente variáveis, elas são cada jornada, né? Se você pensar, eu fiz um trabalho recentemente para o varejo, né? Se você pensar o que que alguém vai fazer dentro de uma loja de varejo ou dentro de um site de varejo para comprar alguma coisa, pode ser desde uma ocasião do tipo, vou receber os amigos domingo em casa e tô sem copo de vidro. E até briguei com o namorado, tava dando uma scrollada no Instagram e dei de cara com um influenciador falando do Airfryer. Gente, esses mesmos caminhos vão nos levar nos mesmos lugares. No entanto, os gatilhos são diferentes. Então, eu acho que essa história da gente entregar um plano não é verdade, porque a gente não entrega nada. A gente está, mais do que nunca, incorporado a um processo que é vivo, criativo, colaborativo, né, e a gente precisa de repertório, acho que essa é a grande diferença, para dialogar com mídia, com criação, com BI, com dados, com insights, com marketing, porque essa também é outra questão, né? Não é porque meu amigo Fábio está aqui com a gente, mas o cliente está sentado na mesa hoje, nesta mesa conosco. Claro, lógico. Ele não é o E cara que não só recebe, sentado, e está não só sentado, fazendo, né? Para está a coisa criando. funcionar, tem que estar atuando junto. Exatamente. De uma maneira geral, os caras que são assim, de uma maneira geral, o marketing hoje detesta receber uma apresentação, né? Todos os clientes, eu imagino que o Fábio seja assim também, diz assim, não me traz o negócio pronto, não. Quer dizer, vai Sim, trazendo whips, por quê? Porque isso está mudando o tempo inteiro. E isso também é uma competência que a gente teve que incorporar no nosso trabalho, até mexer um pouquinho na nossa arrogância, de achar que a gente preparava, né? Big shows, assim, né, mega apresentações, chegava com tudo pronto. Isso é um pouquinho arrogante, né? Por quê? Porque a rigor a gente tem que se preparar para sentar na mesa. Então, respondendo sua pergunta, Exato. Paulinho, repertório é. hoje é o que garante assento nessa mesa. Repertório é o estrategista ser capaz de estrategizar, é ele ser capaz de dialogar. Não vai ser um especialista em performance, mas ele precisa entender quais são as dinâmicas, quais são as jornadas, quais são as respostas, quais são os formatos, quais são as mensagens, como precisa entender de cultura, como precisa entender de comportamento, como precisa entender, enfim, daquilo que normalmente se exige da chamada área de planejamento, mas muito mais do que isso. Sentar na mesa é interagir hoje, né? E eu acrescentaria uma coisa, Paula, também, para tentar responder a pergunta do Paulo. Eu acho que o forecasting vem cada vez ganhando mais e mais força, né? E não aquele forecasting de tendências, mas muito mais o macroeconômico, né? O de macro tendências, né? Sim, sim. Então, eu acho que quando a gente fala na palavra planejamento, acho que você começa a ganhar valor, pelo menos do meu lado de cliente, né? É quando você começa a provocar a tua liderança em pensar em cenários daqui 2, 3 anos, Para né? pivotar um negócio, isso. Alinhar aquilo com a indústria onde você está, né? Alinhar aquilo com os momentos culturais do mundo, né? E mostrar para ele, falar, olha, as oportunidades estão aqui. Por isso que a gente está fazendo isso hoje, porque o agora se resolve. Se você não resolver, alguém vai resolver. Né? O lançamento Exato. de um produto que vai acontecer no final do ano, ele já está planejado há 6 meses, pelo menos na cabeça do teu líder. Né? Então, você conseguir colocar as coisas em perspectiva, para mim, pelo menos tem funcionado cada dia mais. Eu vejo que quanto mais eu provoco, pensando num futuro que a gente não controla, e não que eu tenha as respostas, mas é basicamente colocar em perspectiva. Eu acho que eu, pelo menos, cada vez mais tenho ficado mais perto de M-Web, de gente assim, consumindo esse conteúdo para poder entender como é que aquilo vai me impactar, porque vai acontecer. Né? A gente sabe que a gente está tendo uma redução demográfica no mundo, a gente sabe que a temperatura está subindo, a gente sabe que AI está trazendo um mundo que a gente não entende. A gente hoje estava numa reunião onde eu disse, eu acho que vai ser mais complicado a gente explicar o que não é AI daqui a 5 anos, né? O IA, né? Do que explicar o que é. Porque a gente vive num mundo de pós-verdade então você está à frente, poder pelo menos
provocar e levantar questões que têm muita chance de acontecer, acho que acaba trazendo muito valor também para a tua atuação. Boa. Você falou muito sobre o futuro, né? Eu acho que eu super concordo contigo. Eu acho que eu reitero aquilo que eu comentei mais cedo sobre a questão de ser curioso, e eu acho que o nosso trabalho ele é muito um reflexo da cultura e da visão do que vai acontecer, né? Mas pensando assim, Paulinha vai contratar alguém, Fábio vai contratar alguém. O que vocês estão buscando nesse estrategista que vai entrar na marca, vai entrar aí na equipe de vocês? O que que vai brilhar o olho? O que que é um diferencial? Olha, hoje vai parecer clichê o que eu vou dizer, né? Mas tecnicamente a gente contrata olhando hard skills e soft skills, né? O hard skill não tem jeito, a gente vai ter que saber, eu vou ter que olhar ali por onde você passou, até para identificar qual a necessidade de estratégia que eu estou tendo, né? Então, se a sua experiência é mais B2B, se a sua experiência é mais de marca, se a sua experiência é mais de canais, de conexões, ou seja, se a fluidez do seu diálogo ali, desse seu papel diplomata, se ele vai se construir a partir do repertório que você vem de desenvolvimento da sua própria carreira. Mas, essencialmente, os soft skills. Eu acho que hoje todo estrategista ele tem que ter muito, mas muito repertório. Sempre teve que ter repertório, sempre. Até porque a base do trabalho do estrategista é a investigação, né? Então, cultura, categoria, marca, consumidores, isso tudo é fruto, isso tudo é fonte de investigação. Mas hoje, eu diria que assim, é exponencial a necessidade de repertório de um estrategista. Dominar desde as possibilidades de linguagem, e aí eu estou me referindo realmente assim ao campo mais das humanidades mesmo, da música, do teatro, dos movimentos culturais, até o seu repertório político, né? Porque imagina que estamos de volta ao final dos anos 50, meus amigos, quando apareceu o Scholle lá na DDB para lançar um carro alemão que consumia baixo combustível, e ele se olhava e falava assim, por que não deu certo? A gente escreve no anúncio que o carro consome menos combustível e os americanos não gostam dessa mensagem. É lógico que você precisava ter um contexto político para entender que num país que vivia com think big, ninguém estava querendo, ninguém estava interessado em ouvir baixo combustível. Economizar. Exato. Exatamente. Ninguém estava entendendo o economizar. Então, para a gente entender hoje, inclusive, desafiar os conceitos daquilo que a gente chama de luxo, entender a infantilização do Labubu, entender o status de uma marca tão tradicional quanto a Hermès, a gente realmente precisa de muito repertório. Então, eu diria que hoje, essencialmente, o que eu procuro num estrategista ou seu imenso repertório, ou quando a gente está falando de gente mais jovem, a sua imensa curiosidade por assimilar Isso. história. Isso. Eu concordo, Paula, e eu acho que pode soar clichê, mas é extremamente importante esse balanço entre, né, esse equilíbrio entre soft e hard skills. Mas eu, pelo menos do meu lado aqui, do lado que eu estou, né, há tanto tempo de cliente, eu procuro alguém que seja assim encantado, e para usar uma palavra, uma expressão super popular, que tenha tesão pelo negócio, entendeu? Mais pelo negócio do que pela área de comunicação em si, entendeu? Eu preciso de alguém que realmente esteja disposto a entender, né? Porque no final, posicionamento de marca é uma decisão de negócio, né? Então ele precisa entender do negócio, ele precisa entender de toda a cadeia produtiva, ele precisa entender daquele SWOT clássico, ter na ponta da língua, né? Eu preciso que ele tenha mais perguntas do que respostas, que ele saiba fazer perguntas certas, né? E que esteja interessado nos problemas que têm que ser resolvidos, porque no final o que a gente acaba fazendo, né, em comunicação é resolver problemas para as marcas, né? Mesmo que você chame isso de aproveitar uma oportunidade, você está resolvendo um problema, você tem que achar o como aproveitar essa oportunidade. Então eu acho que esse lado cientista maluco de entender como é que as coisas funcionam, da curiosidade pela reação em cadeia que existe dentro de qualquer negócio, é extremamente importante. Então, assim, quando eu entrevisto gente que está começando, né, eu tento entender aonde é que está a cabeça dessa pessoa, né? O que ele está procurando? Ele está procurando, ele veio aqui porque ele um dia quer chegar lá, ter o prêmio de Cannes, e quer ter big ideas. Olha, eu não sei nem se em agência hoje existe lugar só para uma pessoa que pense só assim, né? Eu acho que o que eu procuro de fato é questionamento,
a habilidade de poder pensar no negócio antes de pensar na solução que a comunicação pode dar para os problemas. Boa. Antes da gente entrar aqui, quero apresentar para todo mundo que está participando da nossa live como que é tá a nossa estrutura de curso, o que que foi pensado. Eu acho que esse é o grande mote aqui dessa conversa. Mas daí, dar a minha pergunta para você é um pouco mais pessoal, mas também, né, nessa área aqui sobre educação, né? Pensando vocês como estrategistas, né, já com muitos anos de mercado, o que vocês gostariam de ter aprendido antes facilitaria muito a vida de vocês hoje, após aí 30 anos já no mercado? Eu Olha, gostaria de ter eu aprendido a acho. usar Excel antes. É uma Tô com conquista mais você, Paula. recente, entendeu? Tô Mas com você. mentira. É porque E hoje eu hoje eu fiquei tenho. mais autônoma, gente, para mexer em planilhas e mexer com dados. Desde que a gente começou a usar os dashboards, eu quero baixar as bases de dados, eu fiquei menos dependente. Não, tô brincando. Claro. Mas eu concordo com você. Eu também estou nesse mesmo Eu grupo. também, eu também, eu também. É, a Júlia Eu está acho concordando comigo também. eu acho que eu queria Estudem ter Excel, aprendido, melhorem. que eu queria ter aprendido antes é que o trabalho é de longo prazo, entendeu? E que tem muito suor na catequização interna, né? Ficar menos frustrados com os nãos das propostas que eu fiz e estar mais preocupado em entender o porquê do não, né? São coisas que a gente vai ganhando com o tempo. Quando a Paula fala de repertório, eu também penso em experiência, né? Porque informação é uma coisa que hoje todo mundo tem, que não era assim na minha época. Não sou saudosista, mas a gente tinha que ir para uma biblioteca, a gente tinha que pegar alguma coisa física, a gente tinha que entender qual que era a fonte, né? E hoje eu acho que essa profusão de informação que existe aí faz com que muita gente pense que tem experiência e não tem. Então, eu acho que eu queria ter sido um cara muito mais questionador lá atrás, e entender que eu vou esbarrar com gente que não vai acreditar no poder que a comunicação tem todos os dias, e estar disposto e aberto, entendeu? Em ser parte desse agente da mudança, que eu acho que não muda. A gente vive recebendo coisas do tipo, entra nessa tendência, vai para aquele canal, entendeu? E isso cansa, isso desgasta, mas é o que eu queria ter entendido lá atrás, que eu ia precisar colocar muito mais energia nesse lado da coisa, do processo, do que de fato na ideia criativa ou no como a campanha podia aparecer, né? Aquela coisa de fechar o olho, tá escrevendo o brief, fechar o olho e imaginar a peça. Que não adianta, todo planejador no final queria ter sido um criativo, eu acho. Mas, enfim, eu acho que é isso Deus me que livre mexer em faltou lá no Photoshop. começo. É. Mas né, pelo menos ter a ideia, né? Tá ali na criação para poder se desamarrar, né? De todos os guarda-reios que a gente precisa colocar às vezes para poder orientar o trabalho do criativo, né? Para ser até justo, para participar do resultado, né? Inclusive. Mas era isso, é isso que eu queria ter sido. Eu queria ter sido um cara muito mais preocupado com o porquê dos nãos, e muito mais disposto a investir tempo e energia nessa educação interna. Boa, bom demais. Estou pensando Quero... aqui, eu tô pensando aqui, Paulinho, que acho que eu dei a resposta do Excel brincando, mas ela é de verdade a minha resposta. Sabe por quê? Porque do alto dos meus 50 anos de idade, eu acho que quanto mais eu ponho a mão, nesse lugar que não me deixa confortável, mais o meu trabalho fica mais incrível, sabe? Era de se esperar que depois de 30 anos eu dissesse, cara, já vi tudo dar errado, já vi tudo dar certo, já sei como é que é, faz assim, faz assim, que é muito o papel do head, né? A gente diz, né? O head não põe mais a mão na massa, ele orienta e tal. Eu reconheço, não vou ficar atropelando, enchendo o saco, botando a mão no trabalho dos outros, porque, né, isso é microgerenciamento. Mas a rigor, por outro lado, também, exatamente quando eu cheguei no, talvez assim, no momento mais rico do meu repertório é exatamente onde eu estou querendo ir mexer no básico, sabe? Para ganhar Uhum, de novo um pouco de autonomia. Eu acho que assim, as interfaces, por exemplo, com as inteligências artificiais, têm me provocado muito nesse lugar. Eu sempre fui pesquisadora, eu fui sócia de um instituto de pesquisa, eu sei montar um questionário, eu sei moderar um grupo, eu sei fazer análise, eu sei ou procurar recorrência, mas, cara, eu nunca mexi em dados, né? Eu nunca mexi em bases de dados. E botar a mão nisso agora, que não é um lugar de conforto para mim, mas é uma competência
da estratégia, enriquece monumentalmente, inclusive aquilo que eu já sei fazer bem. Total. E eu, respondendo a minha própria pergunta e entrando nisso, eu estou muito alinhado junto com você. E, para mim, skill de BI, aprender a mexer num Looker, aprender a mexer num Tableau, estruturar o negócio para que assim você É consiga mágico. fazer cruzamento e trazer. Nossa, gente, se vocês tiveram a oportunidade de ter uma pessoa com essa habilidade na sua equipe e ver o negócio se concretizar assim, Jesus amado, a pergunta que eu fiz de fato, tá aqui a resposta. Esse é o negócio que eu estou estudando para conseguir ter essa independência. Maravilhoso. Então, eu acho que é bom demais. Gente, continuando aqui nosso papo, mas já indo para os nossos momentos quase finais, não esquecendo que a gente tem várias perguntas aqui, não esqueci de vocês. Quero compartilhar com vocês todos aqui qual que está a estrutura do nosso curso. Eu sei que a gente já tem todas as informações no nosso site, mas eu gostaria de repassar aqui com todos vocês. Assim vocês podem entender o porquê que a gente estruturou o curso dessa maneira. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Boa, bom demais. O que a gente tem de grande diferença nesse bootcamp versus o bootcamp anterior? O bootcamp anterior ele estava dividido em 4 módulos, tá? Módulos que ao longo dos anos eles foram aí se modificando e estava começando a ter muita similaridade com o próprio conteúdo do Bootcamp, com o Strategy Camp. Então a gente, dentro da escola, resolveu pensar, vamos botar todas as cartas que a gente tem na mesa, vulgo todas as nossas aulas, e como que a gente consegue reorganizar esses conteúdos maravilhosos que os nossos professores já estavam trazendo, né? Tanto para o Strategy quanto para o Bootcamp, para que a gente consiga criar uma jornada que faça muito sentido, né? Então, hoje, quando a gente está falando aqui do Bootcamp, ele é um curso voltado para quem está em começo de carreira, a gente está falando aí de 3 anos, né, ali no momento um pouco mais inicial, ou quem está querendo ingressar dentro dessa carreira. Então, o curso ele tem muito esse foco de a gente explorar, né, as habilidades básicas e as provocações básicas que o nosso ofício, a nossa cadeira, ela exige, né? Falando sobre esses módulos todos, né? Então a gente começa o curso com o módulo que é o que é ser estrategista. Se vocês forem perceber, os nossos módulos eles vão ser sequenciais, né? Então a gente organizou muito bem as nossas aulas para que faça sentido toda essa construção, até mesmo dentro da cabeça de vocês. E ó, e quem fizer o curso, eu vou ficar enchendo o saco para dar feedback, porque eu preciso entender se está fazendo sentido ou não, porque na teoria aqui está fazendo. Então, a gente tem um primeiro módulo inicial que é sobre o que é ser estrategista. Então, a gente vai falar muito sobre o próprio papel do estrategista. Então, a gente tem a abertura do Bootcamp, que é uma aula aí que eu vou participar junto com vocês para conhecer um pouquinho mais de onde vocês vêm e o que vocês estão querendo fazer e entender um pouco mais o perfil dos nossos alunos. Depois a gente vem com uma aula super bacana da Nath Andrige, que trabalha no Google. Vocês vão ver ela bastante no nosso curso, que é uma matéria falada sobre a carreira em estratégia, então a gente explorar um pouco mais o papel do estrategista dentro do mercado. Também, junto com a Nath, a gente tem uma aula nova aí que é o pensamento estratégico, então, como que a gente consegue aplicar isso e o que, que é esse pensamento estratégico que é exigido do estrategista, no caso. A gente tem a Giovanna Orlandelli falando sobre o espectro da carreira em estratégia, então a gente já vai um pouco mais além, falando um pouco mais de carreira aqui nesse sentido. Murilo Lico, que vai falar sobre o planejamento além do planejamento, né? Então, como que a gente sai da nossa bolha quando a gente está falando sobre a nossa cadeira. E a gente tem até uma aula para finalizar aqui esse módulo que fala sobre criação de portfólio com foco em estratégia, né? Então, como que a gente consegue aí construir os nossos próprios cases, como que a gente consegue mostrar para o mercado, ainda mais baseado em tudo isso que a gente está falando hoje, né? Sobre o quão complexo que é tangibilizar resultado, aqui vai ser uma forma da gente conseguir contar um pouquinho mais sobre isso. E todos os nossos módulos eles vão sempre terminar ali com o foco no nosso projeto, né? Então a escola oferece aí uma oportunidade de todo mundo colocar a mão na massa ao longo do desenvolvimento do curso, né? Então, para quem não tem vivência, né, em agência ou em empresa, vai ser uma forma aí de conseguir colocar a mão na massa, vocês trabalharem em equipes e desenvolver um projeto. Esse briefing de projeto que será provido por Fábio Mendes e Delta Airlines, ou seja, se preparem aí que a gente vai ter um briefing com cliente real e um briefing, obviamente, fictício, ou o Fábio que vai definir se vai ser fictício ou não, mas
Vai ser todo um projeto aí ao redor do mundo da aviação. Estou super, super, super animado com isso. Gosto de trabalhar com possibilidades e marcas reais e marcas que as pessoas amam. E quando a gente está falando de aviação, é ótimo. Ainda mais eu que já trabalhei com Gol, com Delta, com KLM, com Air France. É um tema aí que eu adoro, né? A gente segue o nosso curso ali com o segundo módulo, a gente começa a explorar todo o assunto relacionado à pesquisa e cultura, né? Acho que a gente já falou bastante aqui sobre o quão curioso e o quão pesquisador entender o que está acontecendo no mercado é essencial para nossa cadeira, né? Para o nosso papel. A gente começa com a Rita Almeida, que é uma baita de uma estrategista, planner, ganhou Caborel no passado, trabalha na UMAP, hoje está também com o Lab Humanidades dentro da própria agência. Ela é uma baita de uma referência no nosso mercado e uma professora que está aí faz anos dando aula dentro da Miami. A gente segue aí, a gente sai da parte um pouco mais exploratória e a gente vai aí falar sobre pesquisa quant e Big Data, né? Então a gente começa a entrar dentro desse mundo dos dados. A gente vai também, junto com a própria Cláudia Zuppo, falar sobre desk research, pesquisa cultural, né? Então, os diferentes tipos de formato de pesquisa para a gente trazer e explorar as possibilidades que os nossos desafios daí estão buscando. A gente tem duas aulas com o André, que vai falar sobre briefing, insight, né? Qual que é a relação entre os dois e como que a gente é um papel, um agente de ação no desenvolvimento de um briefing, e até mesmo a gente conseguir responder ele trazendo ah, os possíveis caminhos ali, né, para o negócio. E a gente termina ali com uma aula muito mais exploratória também, junto com a Rita Almeida, né, entendendo o problema. Como eu comentei com vocês, a nossa coluna final ali de módulos, dos nossos módulos, eles sempre vão terminar com algum tipo de mentoria relacionada à área e voltado para o projeto, né? Então, se no fim do módulo 1 a gente termina ali com o briefing e começar a conversar sobre o que é um projeto de fato, quando a gente fala ali do mentoria do módulo 2 vai ser tudo associado ali a esse módulo de pesquisa e cultura e como que o briefing a gente já consegue começar a construir esse projeto aí junto com vocês, tá? Nosso módulo 3 é o módulo que a gente já começa aí a contar com a Paula. Então, a gente começa a falar sobre frameworks e raciocínio estratégico. Então, a gente começa a explorar diferentes formas de pegar aquelas informações que a gente trouxe através da pesquisa e através de cultura. Como que a gente consegue encaixar, né, dentro de frameworks, dentro de possíveis caminhos que vão me ajudar a organizar a minha cabeça, né? Então, a gente começa aí com uma aula com a própria Nath, aliás, com a Natália Traude, né? A Natália Traude é nova aí, professora, tô super animado de ter essa aula com ela. Ela é uma baita de uma estrategista e ela vai falar sobre caminhos estratégicos e compartilhar aí diferentes tipos de frameworks para ajudar a estruturar as ideias e os planos. A gente tem aí duas aulas com a Paula em sequência que ela acabou de falar que ela quer mudar o nome, Design Thinking não funciona mais, mas, ó, essa aula da Paula tá no Strategy Camp e eu preciso dizer para vocês que é a aula mais elogiada do curso, então, assim, é uma baita de uma aula, tô super animado que a gente conseguiu trazer aqui pro Bootcamp. A gente segue uma aula com o Ale Maniski, que é aí o professor que era o coordenador do Bootcamp, mas ele continua dentro da escola, que vai falar sobre arquétipos e personas. A gente sabe que hoje em dia o mundo está cada vez mais diverso, então como que a gente consegue explorar para entender, né, como tentar identificar ou definir uma persona para o nosso projeto, para o nosso desafio. A gente começa a falar também sobre a jornada digital, então aqui a gente tem o Alexis, também uma aula que vai ser nova para a estrutura do Bootcamp. Estou super animado que a gente começa a trazer todas essas visões. Lembra que aquilo que a gente comentou sobre o estrategista, ele ter uma noção de tudo que está acontecendo ao redor dele? Aqui a gente traz isso. E a gente também tem uma matéria que vai ser sobre estratégia em mídia, né? Acho que quando a gente está falando sobre estratégia, a gente entender até mesmo como que uma mídia funciona é importante demais para definir ali a jornada do usuário, para a gente definir ali qual que é o tipo de projeto e como que a gente vai desenhar junto com ele. E mais uma vez a gente termina com uma mentoria que vai ter o foco, né, nessa temática que foi do terceiro módulo. Quarto módulo, a gente começa a falar muito mais sobre a execução disso tudo. Então, a gente começa com o que é a cadeira, depois a gente vem
fazendo as perguntas, entendendo como que eu vou explorar os assuntos, a pesquisa, a cultura. Terceiro, como que a gente estrutura uma ideia. E o quarto é como que isso se transforma de fato num plano, né? Então, a gente tem aqui começando com o que é criatividade, uma aula que é para a gente muito mais se provocar, junto com a Nayara Lima. A Nayara também professora nova do curso. Hoje ela é diretora de criação dentro da Droga Five, antiga Soco. Seguimos com mais uma aula com ela que fala sobre estratégia versus criatividade, como que funciona esse processo criativo entre duas áreas. A gente daí tem duas aulas seguidas com a Priscila Cerutti falando sobre apresentação e storytelling. Como a gente já falou, acho que um bom estrategista é uma pessoa que sabe contar uma boa história. Então, como que a gente consegue construir narrativas quanto a isso? Então, esse é o foco aí das aulas da Priscila. E a gente termina aí com a aula com o Giacomo, né? Falando sobre inovação, sobre modelos de campanha, mais plataformas, né? Então, é muito mais focado dentro do hoje. Lembra que a gente comentou no meio da conversa sobre os diferentes canais e sobre os diferentes caminhos que hoje em dia a gente tem? A aula do Giacomo fala sobre isso. E a gente termina com um módulo que é novo para o curso como um todo, que a gente começa também a sair desse mundo de publicidade e a gente também entregar um pouco mais coisas relacionadas ao marketing. A gente entende que tem muita gente do curso que é dono de empresa, é gente que está querendo abrir o seu próprio negócio ou que faz parte dentro de uma estrutura. E essa noção de marketing é super importante também na visão de dentro da empresa para quando a gente está falando da estratégia. Então a gente começa, né, uma aula falando sobre a estratégia, só que o lado do cliente, né? Então, junto com a Lili Santos, a gente fala ali também sobre a questão do briefing antes do briefing, né? Junto com a Daniele Bibas. Então, o que que passa dentro de um grupo de uma área de marketing, né? Para poder desenvolver o briefing? Quais são as perguntas que são feitas? Como que é esse processo, né? A gente fala aqui o segredo das marcas cultuadas, junto com a Lara Azevedo. Então, o que que se faz uma cult brand ser uma cult brand, né? Onde que o marketing entra nisso? As duas aulas do Fábio, que aqui são como Marketing 101, Marketing 102. Fábio, você tem total liberdade aí para a gente atualizar esse nome, mas é mais para a gente Legal. fazer essa introdução do assunto com bastante foco em marketing para todos os alunos, né? E a gente termina a parte de estratégia de marketing falando sobre responsabilidade social e comunicação, né? Então aqui a gente começa a pincelar coisas relacionadas a gerenciamento de crise, ESG e tudo mais. E quem vai dar vai ser a Carol Santos, uma grande amiga aí que é ótima e, enfim, estou super animado. A gente termina o último módulo 5, né, com a mentoria de já com foco na apresentação, e a gente tem aí a nossa sessão final, que vai ser a apresentação do projeto com a coordenação mais convidado, que sendo o Fábio aí o nosso provedor do briefing, com certeza vai estar participando junto. Legal. Fábio e Paula, vocês querem trocar aí e contar um pouquinho o que as pessoas podem esperar da aula de vocês? Mas assim, não é muito spoiler, porque senão não faz muito sentido. Ah, você, Paulinha, que é veterana. Olha, vocês podem esperar que eu finalmente caiba a minha aula no tempo dela e não atrase tanto para terminar. Tô brincando. Isso é uma brincadeira, porque eu sempre tenho que pedir desculpa, porque eu me passo dos horários, mas não vai acontecer no Bootcamp, porque eu tenho bastante tempo. Eu acho que vocês podem esperar, não só da minha aula, mas eu vou falar porque conheço bem, troco muito com esses professores. Vocês podem esperar. Insights acionáveis, ou seja, vocês podem esperar exemplos de mercado, vocês podem esperar situações reais, vocês podem esperar dicas e orientações para aplicar. Eu acho que essa é uma coisa, essa talvez a maior fortaleza da Miami. Mas também, por outro lado, vocês podem esperar conceitos. A gente não está aqui para ficar fazendo aula teórica, mas a gente está aqui para estar fazendo aula conceitual. Então, das minhas duas aulas, eu me dedico muito na primeira aula ao conceito. Por que usar frameworks para não vir? Porque todo mundo chega babando dizendo: você vai entregar os formulários, você vai entregar como que aplica no workshop, tudo teremos tempo para fazer, inclusive exercitar. Né? Exercitar mesmo durante a aula, mas principalmente compreender os conceitos por trás dos frameworks, ou seja, depois da gente se entender o nosso papel como planejadores, passar lá pela jornada da investigação, que é exatamente o módulo anterior ao módulo no qual as minhas aulas estão contidas de framework, vocês podem esperar que
a gente discuta conceitualmente a importância e a aplicação dos frames e exercício acionável para levar na prática. Boa, bom Maravilha. demais. Bom, eu pretendo falar bastante de como algumas empresas, alguns modelos de estruturação do departamento de marketing, né, como as empresas em geral alocam esses recursos. Eu acho que eu tenho talvez uma missão particular e pessoal de conseguir ajudar vocês a buscar investimentos e não orçamentos, o que tem uma diferença enorme quando você está passando o chapéu. Né? A gente vai falar muito de posicionamento, a gente vai falar muito de audiência, a gente vai falar muito de KPI e como transformar esses KPIs numa linguagem que seja assimilável para as outras estruturas da tua organização e não só de marketing, né? E também da gestão de stakeholders, porque eu acho que isso é uma habilidade hoje de como você conseguir fazer, atrair esses stakeholders para dentro do teu projeto, para fazer com que teu projeto seja bem sucedido invariavelmente dos resultados, porque aí existe uma compreensão, né? Existe uma coparticipação de todo mundo, que eu acho que é uma habilidade que a gente aprende mais no mercado do que na academia, então podem esperar aí um certo foco em como encantar o teu cliente interno para fazer com que teus projetos saiam do papel e sejam bem-sucedidos. Boa, tô super animado. Olá, a Paula eu já conheço, a Fábia, a tua que vai ser nova, tô super curioso aí pra ver como é que vai ser. Gente, chegando para os nossos momentos finais, acho que voltando para o ponto, né, da questão da bolsa de 50%, tá? A gente desenvolveu uma mecânica que vocês vão precisar, quem quiser participar, obviamente, precisar responder a pergunta: por que eu mereço ser um estrategista certificado pela Miami Ad School? A Yara vai colocar ali o e-mail para vocês responderem, a gente vai fazer essa avaliação e até o final da semana a gente vai mandar. Então, assim, muito mais para entender a visão de vocês e tudo mais. Então, esse que é o principal foco. E agora, né, vamos responder todas as perguntas que a gente tem aqui. Eu acho que algumas a gente já respondeu ao longo da nossa conversa, mas vamos ver aqui as perguntas em sequência. A Tamires perguntou, né, sobre planejamento, mas queria entender mais de outras áreas. Quais cursos diferentes de planejamento, mas que nos ajudariam, mesmo que iniciantes, vocês indicam? E cursos efetivos sobre planejamento para quem já está em área mais plena. Tamires, não quero vender o nosso jabá não aqui, mas acho que a gente já está entregando umas coisas diferentes aqui para você, hein? Eu sugiro que você dê uma olhada nos cursos que a gente tem na Miami. A gente tem, né, o curso o Bootcamp, né? Acho que aqui a gente já trouxe para vocês como que a gente está explorando até mesmo outras áreas. Acho que a gente está falando, né, o quanto a importância, né, de a gente ser pessoas generalistas. Eu acho que a gente começa a trazer isso um pouco nesse novo Bootcamp. O novo Strategy Camp, que a turma vai abrir em breve, mas acho que é a turma que vai começar ali por outubro, se não me engano. É um curso aí que vai ter 2 meses e meio no máximo de duração. A gente estruturou o Strategy Camp para ele ser uma continuação do Bootcamp, né? Então, a gente aborda novos temas. Então, a gente tem muita aula sobre AI nisso, a gente vai ter aula sobre ESG, a gente vai ter aula sobre cultura corporativa, a gente vai ter aula que vai explorar diferentes formas de absorver a cultura, assim. Ele é um curso que ele não vai ter projeto final, né? Como hoje o Bootcamp ele tem. Então, ele vai ser um curso muito mais de troca, de conversa. Estou super animado aí com esse novo formato. E, bem, a gente tem vários cursos novos da escola. A gente tem irritação, que é a própria Rita que está fazendo. A gente tem o curso do PA, que eu não vou lembrar o nome agora. Yara, se você É o puder, Provocação, o Provocação. tá? A gente também Provocação. tem o IA para criativos, né? Que é um curso novo totalmente Exato. voltado para a galera de criação. Então, a escola a gente está num processo como um todo, assim, de trazer cada vez mais inovação e trazer temas diferentes, né? Então, Tamires, espero que tenha respondido a sua pergunta, mas foi uma resposta meio jabazona, né? Não vou negar, não. É, a Janaína perguntou aqui: vocês atualmente falando de forma geral, observam que profissionais estão sem repertório para a criação e desenvolvimento de estratégias?
Pam, Eu não, pam, não pam. acho, Janaína, eu não acho que não. Eu acho que a gente está em busca de cada vez mais repertório. Só que o que eu acho que mudou é, antes a gente falava repertório em planejamento, todo mundo ia atrás dos livros, como planejar. Hoje, quando a gente fala de repertório, é mais amplo do que isso, sabe? E aí, por isso que eu falo que é tão importante essa sensibilidade e a curiosidade, né? Não tem jeito. O processo criativo, ele é um choque de palpites, de tudo que a gente tem aqui, né, à disposição nesse imenso banco de dados que é a vida. Então, não acho que seja uma questão de os profissionais estarem sem repertório. É que a gente precisa, cada vez mais, acionar o nosso repertório. O repertório, eu diria que hoje é a nossa maior vantagem competitiva. O que diferencia um profissional de outro profissional é a sua capacidade ou o seu repertório adquirido ou sua capacidade de estar aberto para mais repertório, eu acho. Ah, eu concordo. Eu diria também que, no caso aqui do meu lado, né, você se manter fiel a ser a voz do consumidor dentro da sua organização, né? Existe muito aquela idolatria, né, de que você tem o melhor produto, de que você tem o melhor serviço, de que você tem, e não necessariamente o teu consumidor ou o teu prospect te vê desse jeito. Então, tá disposto a ser o guardião da estratégia que cada dia mais é atacada de todos os lados pela quantidade de canais, mensagens e coisas que acontecem no mundo, e saber exatamente o que é uma estratégia, né? Quais são os objetivos, quais são as armas que você tem que ter, aonde você tem que se apoiar, o que você tem que evitar, os riscos que você corre. Eu acho que não falta. Acho que quanto mais a gente evolui, quanto mais opções a gente tem, mais a estratégia precisa se manter firme e forte e como uma bússola para para tua empresa, né? Para o teu negócio. Boa. Janaína, respondido? Não sei se a Janaína está aqui ainda. Boa, valeu. O André Paiva. As pesquisas da Nielsen são importantes para estrategistas, assim como para o pessoal do marketing? Poderiam falar um pouco sobre isso? Olha, na minha experiência, Nielsen sempre foi o tema do cliente, o tema do marketing, ainda que a gente seja chamado sempre para as discussões de resultados, sobretudo de vendas, e etc., né? Mas, por exemplo, para te responder, André, é, pensando aqui do ponto de vista do acervo de ferramentas e pesquisas que hoje existem dentro da Artiplan, por exemplo, que é a agência que eu trabalho. E considerando que a Artiplan está no estágio mais alto de compras de recursos de mídia, o investimento de pesquisa, hoje o investimento da Artiplan, o investimento anual em plataformas, pesquisas, bancos de dados, etc., é alguma coisa em torno de 6 milhões de reais por ano. Nielsen, por exemplo, não faz parte desse acervo. Em geral, ele faz parte, na verdade, Ele está no composto do briefing, digamos assim. A gente aprende a usar a ferramenta. Eu, especificamente, trabalhei com produto de consumo, trabalhei com cerveja, trabalhei com refrigerante. A gente acaba participando dessas reuniões e acaba entendendo um pouco das áreas, né? Mas não é alguma coisa específica do acervo, digamos, de dados dentro de uma agência de publicidade, por exemplo. Né? Do meu lado, eu acho que essas ferramentas de market share elas são importantes, mas elas não são urgentes, entendeu? Você, no teu papel de estrategista, no teu papel de comunicador dentro de qualquer organização, você não vai resolver aquilo com uma campanha, você não vai É, mudar aquele market share do jeito que você imagina da noite para o dia. Então, sim, ele serve de baliza. Eu acho que essas ferramentas elas servem de baliza. Podem sim ajudar a criar insights, mas eu acho que hoje a gente tem um arsenal muito maior e muito mais imediato, né? E muito mais próximo da comunicação. Até se você pensar em métrica básica de performance de campanha, de plataforma social, eu acho que elas podem te trazer mais perspectivas do que essas ferramentas que são muito mais focadas em participação de mercado, né? Essas ferramentas elas são muito foco para uma estratégia de longuíssimo prazo, né? Acho que Exato, esse que é o. exato, É exato. E que difícil mudar às um vezes ponteiro tão fácil. e que elas, que assim, é a ferramenta básica do departamento de vendas, né? É o coração deles, porque no final
É aquela história que eu digo, né? A gente é responsável pelo resultado, mas a gente não é responsável pela receita. A gente é responsável por, né? Quando muda esse market share, e aí falando, abrindo o coração do lado do cliente, geralmente, parabéns, vendas, né? Então, assim, é complicado, mas eles também usam essas ferramentas como maneira de negociação, principalmente em trade, né? De negociar volume de venda. Então, Exatamente. tem aplicações distintas, mas eu acho que para o papel do estrategista, ela, de novo, ela é importante, mas ela não é urgente, né? Respondido, André? Boa, bom demais. O Daniel, ó, do The Ugly Lab, tem uma pergunta. O encontro aqui chama O que o mercado espera de um estrategista? Depois você conta se a gente respondeu ou não. Mas queria inverter. O que vocês entendem de que a pessoa estrategista pode esperar do próprio mercado? Uma delícia essa pergunta. Ô, É, Daniel, você pode esperar sem uma aventura, né? Eu diria. Porque hoje, né? Eu sou ansiosa, eu já li todas as perguntas aqui, né? eu E também aí, já li. aí, aí eu li a sua e li logo a do Bruno embaixo, que já começa dizendo: eu estou vivendo um dilema. Eu acho que o que a gente pode encontrar responde também a pergunta do Bruno, que é assim. Boa. Quer que eu leia a do Bruno? Boa, lê aí, Paulinho. Olha Boa. o que ele Então, ó, a fala. do Bruno diz: Hoje vivo um dilema cruel. Como planner e estrategista, ainda é confuso os limites de cada área. Onde acaba o papel da estratégia e entra a área de mídia, por exemplo? Já tive vivências onde a empresa acredita que o planejamento é visto como um organizador de ações. Vejo que cada vez mais o planner estrategista está sendo embutido de mais e mais funções que anteriormente uma divisão mais clara. Até que ponto estamos caminhando para a morte do planner como agente de pensamento estratégico e virando apenas operadores táticos e demandas alheias? Daniel, acho que o que a gente pode esperar do mercado é essa confusão que o Bruno acabou de descrever aqui. Só que, o que que eu ia te propor, Bruno? Abraça essa confusão com um ponto de vista positivo. Ou seja, abandona essas palavritas aí, limite, limita, a morte do planner, e entenda o seguinte: pensa menos do ponto de vista do departamento, ou seja, do Isso. departamento de planejamento estratégico, e pensa mais no fluxo, que é uma delícia. Inclusive, haverá o estrategista, ele pode estar alocado em diferentes estruturas, em diferentes lugares. Ou seja, aqui eu estou dentro da área de insight e dados. Ah, quando eu fui para dentro da Artplan, eu fui para dentro do time da Paula, que é o time de estratégia. E quando eu fui trabalhar na Delta lá com o Fábio, é dentro da área de, sei lá, posicionamento e growth, sei lá. E aí, essa é a beleza. Quando a gente entende que hoje governança é mais importante do que estrutura, aí deixa de ser uma confusão. Acho que os estrategistas hoje, quando a gente está falando de repertório, não é por acaso, quando o Paulinho acabou de passar pelos módulos ali, e vocês vão ver aula de estratégia em mídia, aula de estratégia em framework, aula de estratégia, aula de estratégia em insight, é exatamente porque hoje a gente está pensando em governança da ideia, né? Da construção da ideia ou da construção do resultado, e não no fluxo que um job passa por departamentos. Então, acho que é isso que a gente pode esperar, Daniel, e por isso que é tão importante a gente estar equipado, né? E eu gosto tanto do trabalho de vocês, já falei, já fiz até o jabá, vou fazer de novo, que eu tenho todos, gente, eles entrem no site deles, eles têm um monte de ferramentas incríveis, eu que dou aula de framework, imagina se eu não uso todos os materiais deles, ó, aqui, ó, né, cartas e etc. Por quê? Porque isso ajuda a gente desconstruir a nossa ideia de que de que o trabalho do estrategista ele está no meio entre uma área e outra área. Não, o trabalho da gente ele começa no briefing, ele passa pela construção do insight para a Big Idea, ele volta na construção do plano de conexões e do cons planning, ele retorna lá na análise de BI, dos resultados, porque aquilo se transforma em investigação novamente. Esse ciclo, ele é eterno. Então, quando a gente desconstrói essa ideia de que a gente tem que estar paradinho no meio, entre alguma coisa e outra, o que a gente pode esperar do mercado é que eu diria que se multiplicaram, se exponencializaram as possibilidades de um estrategista trabalhar, né? E não só no departamento de planejamento. Eu concordo. E eu acrescentaria o seguinte: eu acho que se você se coloca nessa posição de generalista, né,
você pode muito bem se beneficiar do papel do provocador também, né? E o provocador tem que tomar cuidado para não cair na soberba, né? Então eu acho que buscar o endosso. Então quando diz assim, onde começa o plano de mídia, onde entra a mídia, onde entra o planejamento, né? Onde entram os canais internos, é muito mais você provocar, questionar e buscar o endosso deles para a tua provocação, que vai acabar integrando tudo. A gente vive num mundo muito fluido hoje em dia para achar que você fica sentado ali fazendo o X sem pensar no Y ou no Z. Então, eu diria, abusem com responsabilidade do seu papel de generalista, né? Busquem o endosso de quem é o especialista, de quem tem o hiperfoco em alguma coisa, que eu acho que não é o papel do planejamento, né? E sim, vai ser necessário. Eu acho que eu, como cliente, eu gosto muito de ver sim a linha cronológica das coisas acontecendo, mas eu também gosto de alguém que me traz uma visão e dizer, olha, as coisas podem acontecer desse jeito, né? Porque a gente é muito influenciado como cliente, a gente é muito influenciado pelos processos internos, então acho que tem uma oportunidade também. A provocação sempre vai ter um espaço saudável se você souber usar em toda essa cadeia. Boa. Daniel e Bruno, respondida a pergunta? Boa. Vamos lá. Beatriz Botatini. Bem, a Simone, a pergunta do funil, acho que a gente já respondeu, então eu vou passar. Beatriz, uma coisa que me chamou a atenção foi o foco de vocês em portfólio, networking e conexão com o mercado. Eu queria saber como a escola ajuda quem ainda está tentando dar esses primeiros passos, sabe? Nos ajudar a nos inserir no mercado e conquistar oportunidades, que ainda está com dificuldade de entrar na indústria porque está bem difícil. Vou responder pelo viés do coordenador aqui, daí Paula e Fábio e até mesmo Tudo Yara, se mesmo. quiserem entrar nisso. Eu acho que o grande diferencial que a gente traz aqui, eu acho que é muito as pessoas com quem vocês vão ter contato ao longo dessa jornada, né? Eu acho que todas as pessoas com quem é, tem os nossos professores ali, são pessoas que já são professores há muito tempo dentro da escola e que têm uma trajetória bacana no mercado, são pessoas que estão inseridas ali dentro disso tudo. Nesses momentos, até mesmo com as aulas, todos os professores eles dão abertura para que vocês criem ali minimamente uma relação com eles, para que no momento apartado ali da aula tenha algum tipo de mentoria, direcionamento. Então, acho que assim, é muito abraçar o casting de professores que a gente fez, que eu acho que de fato é isso. São pessoas que estão super abertas ali a de fato ajudar, e obviamente a gente tem ali, né, acho que o próprio grupo dos alunos que é feito e tem diferentes canais ali para vocês poderem se comunicar ao longo do curso que são pessoas com vivências diferentes e que um começa a ajudar o outro, assim. Então, eu diria que a escola ela ajuda e ela fomenta muito através de sentido e com a disponibilidade de todos os profissionais que estão aqui ajudando, assim. Então, conta com o pessoal, troca ideia, adiciona no LinkedIn, troca. Eu já tive alunos que vieram do estrategistas, depois entraram para o strategy, pessoas que vieram conversar comigo sobre indicação para vaga e para conversar sobre, putz, estou com dúvida sobre tal coisa, nananã. Eu acho que aproveitar isso que é um pool de pessoas que é pequeno, então tá todo mundo com acesso muito fácil, assim, que seria muito difícil de você, digamos, sei lá, vai num evento da nossa área, ia ser muito mais difícil de você conseguir se relacionar com elas, assim. Então, eu acho que esse é onde a escola ela entra como um facilitador para esse processo. Alguém quer adicionar alguma coisa nisso? Paulinho, olha só, gente, eu vou mais firme do que o Paulinho. A gente é uma rede na Miami. E é mesmo. Estou falando isso porque estou há 12 anos dando aula aqui. E há 12 anos, é mentira 12 anos que a gente não usava o WhatsApp, mas há uns 8 anos, eu devo ter, fora de brincadeira, mais de uns 25 grupos de aluno da Miami que vai ficando. Toda vez que eu dou aula, vai ficando um grupo novo. E volta e meia, alguém solta fala alguma coisa, vem tomar um café. Eu posso dizer mais, eu tenho no meu time de planejamento da Artplan um ex-aluno meu contratado pela Miami. Eu contratei o Pedro Chad, que foi meu aluno, foi parar lá.
Então, assim, seja nas mentorias, não é brincadeira, quando os trabalhos de grupo aproximam muito vocês, aproximam muito da gente. Eu tomo café, café virtual, bate-papo, recebo na agência alunos, ex-alunos que vêm bater papo, indico para cá, indico para lá. Na época da Casa 7, eu pegava de frila, volta e meia, eu dava aula no Strategy, que a gente que já tá trabalhando em planejamento, volta e meia eu pegava aluno para fazer trabalho de freelancer comigo. Então, de verdade. Isso daqui isso daqui é o nosso mercado. Isso daqui é a nossa rede de verdade, né? Então, cada aula que termina de um professor, todo mundo termina lá com o seu contato de LinkedIn, contato de WhatsApp, contato de Instagram, e a gente diz, entra na nossa rede, né? Então, isso é muito legal. A Miami, essa é a graça da Miami no Brasil e em todos os lugares do mundo. A Miami é uma rede de verdade de profissionais do mundo da comunicação e da criatividade, né? Boa. Yara, você quer adicionar alguma coisa? Então, eu não, eu sou e não sou muito da área, né? Assim que eu entrei na manhã, eu comecei a trabalhar com atendimento para conhecer melhor os cursos, né? Eu entrei de cara no bootcamp de planejamento e estratégia, vindo de uma outra área, de um outro mercado, e foi muito assustador. Primeiro, pela bagagem das pessoas. Então, tinha uma galera que trabalhava, era head, não sei o que lá da Globo, né, de empresas gigantes, assim, da UMAP. E eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui, né? Beleza, eu trabalho aqui, preciso entender o curso, mas e o meu desespero era assim, como é que eu vou somar, né? Porque eu tava ali como aluna, né? Como é que eu vou somar com essas pessoas? E foi um banho de generosidade, assim, de tanto dos professores quanto dos colegas de turma, de me explicarem coisas muito, muito, muito básicas, até mais avançadas ali, né? E sempre com muita paciência, até mesmo quando eu não perguntava, tipo, você conseguiu entender isso aqui? Você pegou? Tal. E aí a gente conseguiu desenvolver os dois projetos, né? Tinha esse projeto inicial para nivelar a turma, que foi uma coisa muito boa, depois um projeto final grande, né? Com briefing, e eu saí entendendo de fato, né, o que era a área, né, entendendo ali a grandiosidade, né, do curso, mas muito feliz também pela generosidade da galera que me ajudou aí a atravessar junto. É isso. É, uma pessoa já é da fonte explicando o que a gente estava querendo trazer. Obrigado, Yara. Imagina. Júlia, respondemos você? Não, Júlia não. Foi aqui. Foi a Beatriz, desculpa. Não sei se a Beatriz está aqui ainda, está aqui. Boa, vamos seguir então para a nossa pergunta da Júlia. Vocês acreditam que o papel do estrategista se difere muito de uma visão de branding em comparação com uma campanha de agência? Pergunto isso porque geralmente com as pessoas que eu converso da área, elas falam que são modos muito distintos de se fazer estratégia. E para mim, sempre se tratou de uma narrativa bem construída e conectada ao longo prazo, independente de ser branding ou campanha. Paula, Ó, são acho disciplinas, que... Ah, Fábio, tem... são disciplinas da construção da marca. Branding é um conjunto de disciplinas que estão ali mais focadas na marca especificamente. A campanha é como a marca está se comunicando, ela está mais relacionada a um objetivo de mercado, né? Mas assim, o conceito branding hoje também ele não só cerca mais essa disciplina de construção de marca. A gente discute branding, o próprio Fábio estava falando sobre isso. A gente discute branding na performance hoje, né? No resultado. Uhum, Total, total. Exatamente, você tem organizações que vinculam uma coisa a outra, né? Principalmente empresas de natureza 100% digital, por exemplo. Né? E eu Exato. acho que também existe assim uma coisa que entorpece quem está começando na indústria, que é esse monte de nomes para a mesma coisa. Né? Eu hoje em dia mesmo, hoje mesmo a gente está em uma reunião que a gente fala assim, vamos alinhar o que a gente chama cada coisa, porque senão a gente não consegue desenvolver a conversa. Né? Então, eu acho que tudo depende muito da estrutura, da natureza do negócio para se colocar os nomes e se desenhar as funções de cada uma dessas coisas, né? Mas eu acho que o branding saiu de um lugar que era basicamente identidade de marca, né? Como a gente conhecia isso lá atrás, né? Que cuidava de logo, cor,
e essa consistência espartana, que hoje em dia não tem mais lugar, para um lugar onde basicamente a gente tenta manter a consistência dos pontos de contato. Né? Por isso que eu acho que a estratégia é tão importante, porque você não, se tem uma coisa que você não pode deixar de ser, é consistente no teu comportamento como marca. Não interessa se você está lá fazendo conversão no Google com um anúncio de 10 palavras, ou se você está fazendo um formato longo, né? Que as marcas agora estão brincando de ser estúdio de cinema, né? Então, assim, manter essa consistência nesse mundo fragmentado que a gente vive de canais, acho que é o mais importante. Então, eu diria, atenha-se menos aos nomes e se dedique mais a entender o que essas coisas fazem, né? Boa. Gente, com a pergunta da Júlia, a gente não tem mais uma pergunta aqui no chat. Se alguém quiser adicionar, por favor, ainda dá tempo. Se não, gente, eu quero agradecer mais uma vez aí a participação de todos vocês. Falta dizer, estou super animado aí com essa turma. A gente começa aí no dia 5 de agosto. É, acho que de novidades também que a gente está trazendo para esse curso. Esse curso ele agora acontece 2 vezes por semana e não mais três. Antes ele era terça, quinta e sábado. Liberei o sábado de vocês, galera. Agora vai ser só terça e quarta. Então, cada aula vai ter aí, são sessões de 3 horas. É um curso que vai ser bastante extenso em duração, no sentido, tipo, né, a gente vai até o comecinho de dezembro, então vão ser agosto, setembro, outubro, novembro, então vão ser 4 meses aí com encontros 2 vezes por semana. Além de todas essas aulas aqui que a gente apresentou, a gente também vai ter sessões de é, não é mentoria, esqueci o nome, mas sessões ali de orientação para o desenvolvimento do projeto também com outros alunos, com outras pessoas. Então, ao longo do processo ali, vocês vão ver aí essas oportunidades que vocês também vão poder se desenvolver um pouco mais, tá? Então, volto a dizer, estou mega animado. É um momento novo aqui para o curso. Vamos trazer aí um bando de energia nova para o negócio, incluindo o Fábio que está vindo aí para dar aula pela primeira vez, a Paula que volta para o Bootcamp depois de muito tempo no Strategy, e é isso. Ao longo do curso, você é uma figura que vai estar presente, pedindo feedback de aula, dando apoio para vocês que vocês precisarem, sendo aí um ótimo ponto de ótimo, né? Eu aqui, não, mas sendo um ponto de contato para ajudar vocês em todo o processo. Mas é isso. Palavras finais, considerações finais, Paula, Gente, Fábio. de verdade, do fundo do meu coração, espero encontrá-los na nossa sala aqui no Zoom, lá. Foi uma delícia participar, Paulinho. Agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Eu falo Eu que que a agradeço. Miami é uma das maiores alegrias da minha vida profissional. Eu realmente gosto disso daqui. Eu me esforço muito para me manter atualizada e trago muito essa referência para essas aulas. Então, de verdade, acolham esse nosso convite. Quem puder, compareça, venham. Amamos turmas cheias, com uma opção de gente, chats pirando nas perguntas, eu não consigo acompanhar, é uma loucura e é uma delícia. Espero vê-los por lá. Obrigada. Bom, de novo, meu obrigado aqui. Eu estou super animado. Eu não sei se eu estou mais animado em ensinar do que aprender, porque eu acho que a gente trabalha numa área que é tão dinâmica, né? Que querer achar que é o dono da verdade de tudo é uma empáfia e uma soberba que, infelizmente, ainda precisa sair muito da nossa área. Mas super animado. Espero ver vocês em breve com a gente aqui no módulo de Marketing 101. Boa. Obrigado. Gente, quem quiser participar do nosso Bolsa Concurso Cultural, a Yara deixou todos os detalhezinhos ali. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato com ela também. A gente vai estar pegando essas respostas de vocês ao longo do dia de amanhã. Quinta-feira a gente vai fazer toda a avaliação e na sexta-feira a gente divulga quem é a pessoa aí que ganhou esse 50% off. Tá bom? Gente, obrigado a todos que ficaram aqui. Eu achei que ia durar uma horinha esse papo, a gente ficou 1h45. Peço desculpas, mas o papo foi bom. Teve alguém que falou assim que pediu uma live e ganhou uma sessão de terapia. Pois bem, gente, foi isso. É o que todos precisamos hoje em dia, não importa a área. Vou levar Exato. os tópicos na próxima sessão, pode ser. Valeu, gente. Bom, Gente, Obrigado, obrigado. gente. tchau, Tchau. gente. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada, Até. pessoal. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.